Olá, eu sou Jeane Prado, atriz, produtora e diretora teatral, e quero apresentar para você uma oficina que eu preparei com muito carinho. É o meu projeto da oficina Os Segredos da Montagem do Espetáculo Infantil. E com vocês eu quero dividir alguns segredos que eu tenho certeza que, se você for aluno, ator ou diretor de teatro, que esteja começando agora ou já tem alguma experiência com teatro, são segredos, dicas que vocês vão ficar atentos e com certeza vão fazer toda a diferença na hora de montar o seu espetáculo infantil. Então, vem comigo! Então, a nossa oficina tem o objetivo de somar e multiplicar conhecimentos e experiências. A minha é com espetáculo infantil. Mas eu não poderia começar a falar de espetáculo infantil sem explicar um pouquinho da nossa oficina. A nossa oficina vai ter 2 módulos. E o nosso primeiro módulo é falando um pouquinho, é claro, de surgimento do teatro. Você não pode falar da oficina e muito menos do teatro infantil sem contar como surgiu o teatro. Como eu disse anteriormente, a nossa oficina vai dar uma pincelada um pouquinho para falar do teatro. Por quê? Porque a oficina é direcionada para quem conhece um pouquinho de teatro e para quem quer se aprofundar nesse mundo mágico do teatro. Então, eu vou contar um segredo para vocês que pode até parecer difícil de acreditar. Mas vocês podem imaginar que o teatro, na verdade, surgiu na época da pré-história? Porque vocês podem imaginar. Para e pensa um pouquinho. O que os homens da caverna nada mais faziam do que se preparar para a caçada? E qual era a maneira deles se prepararem? Eles vigiavam os animais para que pudessem se aproximar, criar os movimentos parecidos com os animais, para que pudessem se aproximar com mais facilidade. E caçá-los, é claro, de uma maneira mais fácil. E isso nada mais é o quê? Que a expressão corporal do ator. E o que dizer de quando eles chegavam nas suas tribos e começavam através de mímicas, de gestos, contar como foi aquela caçada? Eles não entendiam, não tinham ainda conhecimento da fala. Então, era a maneira que eles tinham de se expressar. Então, eu acho que a partir daí, no meu conhecimento, segundo o que contam pra gente, o teatro surgiu daí. Mas o que sabemos é que com a evolução do teatro e o crescimento, chegamos à Grécia. E quem nunca ouviu falar que a Grécia é o berço do teatro? E sabe por quê? Bem, segundo o que contam pra gente, a Grécia comemorava festejos que demoravam dias para Deus Dionísio, para agradecer pelo vinho e pela boa colheita. Bem, eu acho, não tenho a menor dúvida, que compara essa festa ao carnaval, demorava dias. E então saíam procissões para agradecer a Dionísio. Até que um cara chamado Téspis resolveu colocar uma grande máscara no rosto e contracenar com um coro, que nada mais era que a procissão que vinha idolatrando a Dionísio. E aí, a partir daquele dia, ficou conhecido Téspis como o primeiro ator da Grécia. E a ousadia dele foi tanta que até hoje ele é considerado o primeiro ator e o primeiro produtor teatral. E o nosso teatro foi caminhando mais um pouquinho, evoluindo mais um pouquinho e chegou em Roma. Mas os romanos resolveram modificar um pouquinho. O que na Grécia era como adoração aos deuses, já em Roma passou a ser um lazer diferente. Um lazer onde a arena servia para gladiadores. Quem nunca assistiu um filme de gladiador em Roma? Para eles, aquele era o teatro deles. Como eu disse, nossa oficina é para dar uma pincelada, um pouquinho de cada coisa a respeito do teatro. E é claro, para falar de teatro, tem que falar dos tipos de palco. Para quem é de teatro, que já passeia muito pelos teatros, vou falar só um pouquinho. O primeiro teatro que nós conhecemos é o quê? O teatro grego, que era o teatro de arena, que era um teatro onde todo o elenco, todo o coro ficava embaixo, onde era rodeado por rochas. Essas rochas pareciam arquibancadas e, segundo o que dizem pra gente, uma acústica maravilhosa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o palco italiano. E quem de vocês nunca esteve no teatro e tem saber que era o palco italiano? Nada mais é que um retângulo onde o proscênio é bem próximo da plateia e nós temos aqui as nossas coxias, coxia direita, coxia esquerda. Esse é o nosso palco italiano. Outro palco importante, mas é menos conhecido, se você conhece um pouquinho de palco, é o palco elisabetano. Por quê? Porque é um palco onde geralmente o proscênio
chega mais próximo do público e por muitas vezes ele desce. Quer ver um exemplo legal do palco elisabetano? O filme Shakespeare Apaixonado. O palco lá é bem elisabetano, até porque tem as suas galerias, então, que nada mais hoje são que os camarotes. Outra coisa bacana que quero contar para vocês sobre o teatro é por que será que os atores costumam falar merda? E olha que eles falam merda de boca cheia. Bem, conta a história e os livros pra gente também, que é o seguinte: os franceses costumavam ir como? De charrete, de cavalo, ao teatro francês. E então, é claro que vocês imaginem, no meio do caminho, o que não ficava de dejeto dos cavalos das charretes. Então, segundo nos contos, a gente ficou sabendo por aí, que quanto mais cavalos iam, mais coisas ficavam pelo chão. Então, é claro, quanto mais merda, mais plateia. Então, sabia? Quanto mais cavalos e charretes, mais merda tinha. Então, prova que o seu espetáculo era um sucesso. Por isso, os atores dizem merda. E simplesmente para responder, vamos falar assim, ó, merda para todos. E com a evolução do teatro, começaram a surgir a necessidade de ter outros ofícios. Porque, na verdade, o ator dirigia, atuava, maquiava, costurava e era uma loucura só. Por isso, foi importante saber que cada uma dessas profissões tem muita importância para fluir melhor o seu espetáculo. Mas isso é papo para nosso módulo 2. Então, falando dos nossos gêneros teatrais, vamos lá para nossas tragédias e comédias. E o que acontece? As tragédias eram geralmente retratadas quando eles queriam provar para alguém, principalmente no teatro grego, como que ele poderia ser castigado caso não obedecesse um dos deuses. Então tinha aquela coisa, aquela carga da tragédia. Já as comédias eram geralmente retratadas através de sátiras. Geralmente escolhia alguém com uma renda bem baixinha, que eram os gregos menos afortunados. E o teatro não para de evoluir. A partir daí surgiram outros gêneros teatrais: o alto, a mímica, a ópera, o musical, teatro de revista, teatro de bonecos, teatro de fantoches, nossa, stand comedy. Olha quantos gêneros teatrais vieram surgindo. Chegamos então aonde? No nosso teatro infantil. Mas esse é o nosso assunto, nosso próximo módulo. Olá, eu sou Jane Prado, atriz, produtora e diretora de teatro. E vamos começar agora o nosso módulo 2 das oficinas, onde o título é Os Segredos da Montagem do Espetáculo Infantil. No módulo 1, nós falamos um pouquinho sobre o surgimento do teatro, os gêneros teatrais, os tipos de palco, e assim foi. E agora, vamos partir para o que interessa. Com vocês, os segredos da montagem do espetáculo infantil. Para mim, a definição de teatro infantil é atores contracenando com artes, com cenas belíssimas para a criança. Isso, fazendo a criança viajar na imaginação, no sonho, na magia, não somente com fábulas. Por que somente fábulas, fadas e mágicos e rainhas e princesas? Tem tantos textos maravilhosos que você pode trabalhar para a criança e encantar o seu público, que por sinal é um público muito exigente. Porque se você pensa que trabalhar para a criança é fácil, não é. E eu vou te contar o nosso primeiro grande segredo. Para você fazer um espetáculo infantil de sucesso, você precisa gostar de trabalhar com criança. Porque se você não gostar muito de trabalhar para criança, você não vai conseguir montar um espetáculo infantil para o público que você quer atender. Então, se liga, gostar de criança é o nosso primeiro segredo. Vou contar para vocês uma coisa. Houve um tempo em que dizia que trabalhar com teatro infantil era fácil. E eu digo que nunca foi fácil. Quem pensa que trabalhar com teatro infantil é fácil, está redondamente enganado. Aliás, havia até uma certa discriminação. Eu falo para vocês o quê?
que havia uma discriminação porque, por vezes, o teatro, e que não acontece isso hoje, mas o teatro infantil era pouco valorizado. Até mesmo no meio de alguns atores, né, no meio dos artistas, havia aquela questão assim: se você faz teatro, é menos de quem faz TV. Porque ator bom é aquele que fazia só TV. Se você faz teatro infantil, ainda é menos de quem faz teatro. E ainda piorava se você fazia teatro de bonecos, porque ainda era menor de quem fazia teatro infantil. Então, como o nosso teatro veio crescendo, como o teatro infantil veio se valorizando, mas foi por conta de bons profissionais que foram valorizando a arte também no meio infantil. Quando falamos de teatro infantil, a primeira coisa que vem à sua cabeça, talvez, naquele afã de montar um espetáculo infantil, é um texto muito fácil. Pegar um texto e achar que aquilo é fácil. Não. Você precisa aprender a valorizar o seu espectador. Aprende a entender a linguagem da criança, porque textinho de teatro para criança não é textinho. O texto de um teatro é um texto, o texto deve ser respeitado e você deve se preocupar com o público que você quer alcançar, incluindo a idade, aonde vai ser apresentado esse espetáculo. Porque se você pegar simplesmente um texto e colocar ele no palco e colocar um monte de cacos, você não vai alcançar o sucesso do seu espetáculo. Ou seja, respeitar o seu público e respeitar o texto, acima de tudo, vai ser a sua segunda dica para montar um espetáculo infantil. Fazer um espetáculo infantil, seja você buscando um texto ou escrevendo um texto, é muito mais trabalhoso. Então, se de repente você pega um texto de uma Maria Clara Machado e você não sabe adaptar, você corre o risco também de estragar o seu espetáculo infantil por uma má adaptação. Então, respeita o texto, busque um bom texto, faça uma boa adaptação e você vai ter um espetáculo de sucesso. Engana-se quem pensa que montar um espetáculo infantil através de um texto já pronto é muito mais fácil. Engano seu. Porque mesmo trabalhando um texto já pronto, você precisa ter uma boa adaptação para que esse texto seja passado de maneira clara para o seu espectador, para a criança, aquela faixa etária. Então respeite o texto. Um espetáculo adulto dá tanto trabalho quanto infantil. O infantil dá tanto trabalho de ser montado porque merece a mesma qualidade que um espetáculo adulto. Se esse desrespeito começar pelo texto, com certeza vai desaguar em toda a sua montagem. Porque senão você vai correr o risco de ouvir aquilo que nenhum ator de teatro infantil quer ouvir. Ah, vamos lá ver o teatrinho. Ah, vamos lá com o filho para ver aquela pecinha. E eu tenho certeza que nenhum diretor, ator, quer ouvir isso do seu espetáculo, não é verdade? Quer ser valorizado. E tem atores e companhias de teatro que, levaram tempo para colocar o nosso teatro infantil no patamar que está hoje. Quando você decidir montar um espetáculo infantil, você deve saber o quão importante é, porque criança não se engana com qualquer coisa, não. Criança não gosta de ser enganada. E a mesma coisa acontece com o trabalho de ator. Se você acha que o espetáculo infantil vai dar menos trabalho que um trabalho corporal, é um trabalho tão puxado quanto. Porque a criança, ela é espontânea. Na plateia, ela vai demonstrar para você. Se ela gostar do espetáculo, ela vai ficar ali fissurada. Agora, se ela também não gostar, você vai logo perceber. Porque ela vai começar a gritar: mãe, quero ir ao banheiro, mãe, quero ir embora, mãe, quero pipoca, mãe, quero... Com certeza você não vai conseguir terminar o seu espetáculo. Mas se você tiver um bom trabalho de ator, você vai segurar o seu espectador, que, aliás, como eu já disse, é muito exigente. Um espetáculo infantil deve ser montado com uma qualidade como qualquer outro. Então, lá se vai o nosso terceiro segredo da montagem do espetáculo infantil. O espetáculo infantil não pode ser montado de qualquer jeito. Seu trabalho deve ser montado com carinho e com muita dedicação. Porque, afinal de contas, você está trabalhando com a galerinha que você está apresentando o mundo do teatro, o mundo da cultura. Você pode estar criando naquela criança o despertar a gostar do teatro. E isso é muito importante, porque você está aí trabalhando com a nossa formação de plateia. São os futuros adultos que vão ao teatro e que vão levar os filhos dele ao teatro também. Outra coisa muito importante. Eu sei que agora está na maior onda, está na moda,
fazer o teatro levando personagens da TV. Mas será que isso é legal? Teatro não é TV. Montar um espetáculo de teatro infantil tem que ter cuidado de levar o personagem para o teatro. Eu monto espetáculo infantil e dou a dica de ter personagens. Mas é bacana levar o personagem, bonecão, personagem. Você vai criar um espetáculo onde vai chamar a atenção pelos personagens. Ok, é legal, a criança vai lá, brinca, tira foto. Mas e o conteúdo? Foi realmente um texto que você colocou o personagem, a personagem? Ou você pegou um seriado de TV, um episódio da TV e jogou para o teatro? E aí não é legal. Então, como já aconteceu, eu fui assistir espetáculo infantil, quando eu cheguei lá, era um episódio do desenho animado. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, a nossa quarta dica que eu dou para vocês, o segredo de montar um espetáculo infantil é: TV é TV, teatro é teatro. Monta. Pode pegar o personagem, né, animado do desenho e fazer, por que não fazer um espetáculo com ele? Com cuidados, com os direitos autorais, com tudo que tem direito, que isso é muito importante, seja numa trilha sonora ou com personagens, com textos, deve ser respeitado também o direito autoral, isso não se pode esquecer. Mas se você vai montar um espetáculo infantil com um episódio da TV, isso eu preciso explicar para você, isso não é um teatro infantil, ao meu ver. Eu não posso multiplicar com vocês e dividir uma coisa que eu discordo. Então, minha função aqui, meu objetivo é multiplicar o conhecimento e minha experiência. E na minha experiência, eu não pegaria um personagem e jogo ele no palco pelo simples fato da criança querer para o teatro assistir o personagem. Né? Porque a criança precisa chegar no teatro e encontrar o brilho, a magia, né, um bom cenário. Se ele vai abrir a cortina do teatro e ver só um personagem de TV, aonde está a magia do teatro? Então, vai a minha quarta dica para você. Teatro é teatro, TV é TV. E lá vem a nossa quinta dica. Vamos lá. Você não é um polvo, não é verdade? E nem tem cópias de você espalhada por aí. Então, pensa bem. Quando você for montar o seu espetáculo infantil, tem uma coisa muito importante que são as profissões que tem no teatro, né? A gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Lá no módulo 1, nós falamos sobre os ofícios que surgiram ao longo do teatro. O iluminador, a camareira, o figurinista, o diretor. E são pessoas extremamente importantes. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer um espetáculo de qualidade se você quiser abraçar tudo de uma vez. Então, preste atenção, né? Se liga, sempre ouça os experientes, ouça quem já conhece essa linguagem de infantil e contrate sim parceiros, amigos, né? O bom diretor, o ator que vai contracenar com você, ou aquela pessoa que sabe desenhar bem um figurino que vai ao encontro do que você quer no seu espetáculo. Então, a minha quinta dica para montar o espetáculo infantil com sucesso é saber delegar cada um o seu ofício. Então, é mais que provado que para você fazer um espetáculo de sucesso, você precisa sim ter junto com você uma equipe bacana, cada um com a sua parte. Vamos lá, você tem um aderecista, que é aquele que vai estar tratando dos adereços do seu espetáculo, né? Dos chapéus, das máscaras, dos óculos, de tudo que vai conter isso. O diretor, para estar dirigindo você, é aquele que tem um olhar atento no que vai ser o seu espetáculo, que ele é muito importante. A costureira, para estar costurando o seu espetáculo, o seu figurino, tá lá correndo, ajeitando. A maquiadora, que é a arte do espetáculo também, a maquiagem, que faz as transformações. Imagina uma bruxa maravilhosa, um velho de 80 anos bem maquiado. O contra-regra, que seria assim, de nós sem contra-regra, aquele que fica correndo para lá e para cá e coloca adereço e puxa o banco e puxa. O iluminador. Essas luzes lindas que dão o brilho da cena. Sim, não podemos esquecer de quê? A trilha sonora desse espetáculo. Quem é que nunca viu lá, na época do rádio, as novelas de rádio lá? Aquele que fazia o toque, toque, toque. E assim era feita as sonoplastias. Hoje em dia nós temos aí técnicas e técnicas, mas antigamente era assim. Vamos fazer o cavalo.
isso é a sonoplastia, e isso veio viajando ao longo do tempo. E assim foram surgindo as profissões. Por isso, é importante sim, quando você pensar no seu espetáculo infantil, no seu projeto, se você for fazer um orçamento, coloque sim bons profissionais com você, parceiros, amigos, e sem dúvida o seu espetáculo só vai ter a ganhar com isso. Se é uma coisa que não tem preço, para nós atores, é essa energia que vem da plateia. Ai, chega a arrepia. Quem é que nunca sentiu aquele arrepio na barriga em dia de estreia, ali na coxia? Quem é que nunca colocou a cabecinha para fora da cortina para ver a plateia? E quem é que nunca se emocionou ao sentir os aplausos da plateia e sentir aquele bem-estar de dever cumprido, do seu trabalho realizado? Isso para nós não tem preço. Ver a emoção, as lágrimas, o sorriso, aquele olharzinho de espanto, olharzinho da magia, olhar do encantamento. Isso, quando você termina o seu espetáculo infantil, você olha e vê isso para uma criança ou na sua plateia, não tem preço. Saber a importância que aquele espetáculo vai ter na vida daquela criança ou daquela família é muito importante. Porque com certeza, talvez naquele momento, aquela criança nem indagou. Ele não ficou, é isso ou é aquilo, para a mãe ou para o pai, mas com certeza ele vai levar aquelas imagens, aquela emoção para casa e vai digerir aquilo tudo. E é aí que a gente se realiza. E é aí que eu vou falar uma frase que pode ser um bordão para muitos, mas é a nossa 6ª dica de um segredo para a montagem de um bom espetáculo infantil. É montar o seu espetáculo infantil sabendo que ele tem que ser bom para toda a família. Vamos lá para a nossa 7ª dica de como montar um espetáculo infantil com sucesso. A minha 7ª dica para você, o meu 7º segredo é o seguinte: respeitar as críticas, respeitar opiniões, principalmente dos mais experientes. Por vezes, às vezes um ator, atriz, até mesmo um cantor, ouve aquela coisa, crítica construtiva, crítica destrutiva. Será que existe crítica construtiva ou destrutiva? Eu acho que a crítica importante para você é pegar essa crítica, pegar essa observação e refletir. Reflita, dá uma olhada no seu texto. Se você gravou a sua cena, se você gravou o seu espetáculo, olha, vê se aquilo tem coerência com o que a pessoa está falando. É claro que tem pessoas que falam coisas que não tem nada a ver. Também você não pode olhar a crítica de uma pessoa que não entende nada de espetáculo, nada, e vai ficar aquilo na sua cabeça. Não. Você deve analisar todo o seu texto, dar uma olhada, peça opiniões. Pedir opiniões, respeitar críticas, respeitar sugestões é muito importante. Porque, afinal de contas, o mundo é assim, trocando experiências. Então, eu acho que o 7º segredo, que é muito importante para a gente, é isso. Saber respeitar as críticas, saber a hora de pedir opiniões, sim, para os profissionais experientes. Eu nunca tive medo, vergonha, receio de buscar bons profissionais, amigos, parceiros, que fossem mais experientes para me dar dica. Pedir dicas é vergonha? Não, eu estou aprendendo, eu estou multiplicando. E é isso que eu estou fazendo com você na nossa oficina. Multiplicando a minha experiência, você vai pegar a sua experiência e vamos juntar e com certeza você vai multiplicar o que você sabe e passar adiante. Então, respeitar as críticas, respeitar sugestões é uma dica muito bacana. E lá vamos nós para a nossa 8ª dica, que é o nosso 8º segredo para a montagem do espetáculo infantil. E eu falo que esse 8º segredo está ligado muito a uma coisa que, eu não diria um erro não, mas eu acho que é por onde todo mundo que trabalhar com infantil começa, que é a diferença entre teatro infantil, teatro escola e teatro na escola. Vamos lá? Para aprender a diferença desses 3? Eu costumo falar o seguinte: o teatro infantil, que é o teatro que você vai ao palco, você monta um texto, você escolhe uma adaptação. Ele é um teatro de entretenimento. É um teatro que você trabalhou, você montou, você reescreveu um espetáculo.
Enfim, você tem todo um jogo de iluminação, você tem todo esse aparato que tem o teatro palco, o teatro local, o teatro que se apresenta. O teatro na escola, você pega esse mesmo espetáculo que você montou e você leva ele para a escola. É um teatro que não vai ter aquela iluminação, você vai perder um pouquinho da qualidade dele no visual, mas não na qualidade de ator, no trabalho do corpo do ator, de texto, vai manter essa qualidade. Teatro escola, e esse também é muito importante, é o teatro que eu acho que dá toda uma assessoria na parte educacional. Quando você monta um teatro escola, um espetáculo que é para a escola, e às vezes tem até escolas que contratam atores e diretores para montar, para que venha apoiar mesmo nesse aprendizado da criança, né? Eu já trabalhei em escolas que a gente pega, às vezes, uma matéria na matemática e joga no espetáculo e foi feito para aquilo, para melhorar o aprendizado da criança, somar, isso é o teatro voltado para a educação. Você não você pode até montar, não está proibido de fazer um teatro sobre matemática, um espetáculo sobre história do Brasil e jogar para o palco. Mas ele vai, claro, passar um pouquinho do entretenimento para a educação. Então, por que não separar o teatro e a educação na educação? Isso também é muito importante saber. E a oitava dica, por quê? Porque você consegue diferenciar a montagem do seu espetáculo, o que vai dar qualidade em cada um deles, no teatro infantil, no teatro escola e no teatro na escola, que é o teatro que você vai levar na escola. É aquele teatro que às vezes não tem como a escola levar as crianças por meio da condução para o teatro. Então você pega todo aquele espetáculo e leva para a escola. Isso é o teatro na escola. Isso é muito importante também e não deixa de ser valorizado por isso. Mas eu insisto que temos que ter cuidado, porque hoje o nosso teatro infantil conseguiu sim trabalhar tem companhias maravilhosas que só vivem do teatro infantil, coisas que não acontecia antes. É como nós vimos lá no início do nosso módulo, achavam que ator de teatro era atorzinho, fazendo infantil. Não, hoje tem grandes atores aí que vieram do teatro infantil. Então, teatro infantil tem que ser respeitado sim, porque olha, teve uma galera que está ralando muito para colocar o teatro infantil nesse patamar maravilhoso que está de respeito, de qualidade. Então esse é meu 8º segredo para a montagem do espetáculo infantil. Saber diferenciar teatro infantil, teatro escola e teatro na escola. E lá chegou a nossa dica número 9. O nosso 9º segredo para a montagem do espetáculo infantil é o tempo de duração desse espetáculo. Será que eu posso fazer um espetáculo infantil com 2 horas de duração? Acho que não. Imagina uma criança ficar ali sentadinha 2 horas no teatro. Olha, te confesso, eu nunca tentei, nem quero arriscar. Porque vai ser muito perigoso. Porque eles, quando começam a ficar impacientes, mesmo que seu espetáculo seja muito bom, ele vai ficar cansado. E vai começar, mãe quer ir embora, e ó. E você, o contator, a gente ouve aquelas coisinhas. Por mais concentrado que você esteja, você vai ouvir. Mãe, vai acabar não? Mãe, tá na hora de ir embora. Mãe! Então, para evitar esse tipo de coisa, vai meu 9º segredo para você. O tempo de duração do espetáculo infantil. Mas, qual então o tempo adequado? Eu acho que você pode variar aí de 50 minutos, 40 minutos, de 40 a 50 minutos. Fica um espetáculo ótimo, fica maravilhoso, porque tem que ter ritmo, tem que ter luz, tem que ter magia, tem que ter encanto. E eles vão ficar ali, vidrados no seu espetáculo, tenho certeza disso. Uma boa trilha sonora, iluminação. Por isso que eu falo, né, gente? O teatro tem a sua magia. Magia, criatividade e imaginação. Esse é o segredo para você cultivar a sua criança, cultivar o seu público. E chegamos no nosso 10º segredo para a montagem do espetáculo infantil. E qual será ele? É o que eu gosto muito de falar sobre ele. Cuidado quando você for montar o seu espetáculo infantil com improvisos e cacos. Improviso e caco é uma coisa que pode levantar um espetáculo ou fazer o espetáculo despencar de vez. Porque, às vezes, o ator coloca um caco, um improviso, que vai agradar o pai ou a mãe. E aí a criança não vai entender nada. Ou pior, não agradar nem o pai nem a mãe. E o pai vai pegar o filho e vai levar embora daquele espetáculo. Então tem que ter muito cuidado quando você for utilizar um caco, né? E aquele improviso fora da hora,
fora do contexto. Então tenha muito cuidado com isso. Porque uma coisa que nós não podemos esquecer é que é no teatro que mora a magia. É no teatro que mora o encanto do faz de conta. É a essência da maravilha. É ali que você vai estar trabalhando não só a formação de plateia, mas, quem sabe, de futuros atores e produtores de teatro. Então, sempre que você imaginar colocar aquele caco que pode vir a destruir seu espetáculo, pense bem se aquele caco vai ser produtivo ou destrutivo. Então, essa oficina chama-se Os Segredos da Montagem do Espetáculo Infantil e ela tem o patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc e com apoio da Cultura Inglesa do Rio de Caxias.